No vídeo de hoje, vamos falar sobre estar acima do peso. Se você está acima do peso, tem dificuldade de eliminar esses quilos e sente dores articulares, saiba que eu posso te ajudar a resolver esse problema. Quer saber como? Fica comigo até o final do vídeo. Olá pessoal, sou Felipe Tcheca, personal trainer e criador do Código Zero Dor. Se você está acima do peso, esse vídeo pode te ajudar muito, não só a emagrecer, mas a ampliar os seus horizontes em relação desta condição que você está passando. Estar acima do peso hoje em dia é muito comum. Quando passeamos, vamos ao shopping, ao parque, podemos ver as pessoas com uma circunferência, principalmente abdominal, diferente do que anteriormente, quando víamos nas fotos de família. Pegando fotos da década de 70, década de 80, a maior parte das pessoas eram magras. E hoje em dia, houve uma explosão nessa epidemia do ganho de peso e por diversos fatores, inclusive ambientais. Estar um pouco acima do peso ou estar muito acima do peso tem um nome e uma classificação. Pouco acima do peso é chamado de sobrepeso e muito acima do peso é chamado de obesidade. Tá, mas como que eu faço para calcular isso? Existem duas formas e as duas são complementares. Elas vêm para dar uma base de dados mais ampla para te certificar se realmente você está passando por um excesso de peso e algo que pode ser mais grave. Inicialmente, você pode fazer o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, você pega o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então, pega lá o seu peso, 70 quilos. E você mede 1,50 m. Então, você 1,50 vezes 1,50, que seria 1,50 vezes 1,50. Você chegou num valor. Este valor é dividido pelo seu peso e você chegou numa fração, num valor 22, 25, 25,9, e aí existe uma classificação do IMC, em que o normal, de acordo com a faixa etária, e aí existem as linhas que eu vou deixar aqui na descrição, as tabelas que você pode consultar. Dentro dessa classificação, você vai perceber que você está na zona verde ou na zona amarela, que é a zona do sobrepeso, ou você está na zona vermelha, que é a zona da obesidade. Então, como você pode ver, acima dos 24,9, todas as idades saem da classificação normal, passa para a classificação do sobrepeso. E acima dos 29,9, sai da classificação do sobrepeso e passa para a classificação de obesidade. Aí o alerta é muito maior, tá? Outro índice que é super importante, que a gente vai falar na sequência, é a circunferência da cintura, tá? Esse índice, ele tem uma importância em relação a fatores de doença cardíaca. Então, se as mulheres têm uma circunferência abdominal, então você pega a sua fita métrica, estou com a minha fitinha aqui, você vai lá embaixo da costela, próximo ali da região do umbigo, na sua menor circunferência abdominal, coloca a fita e olha. Se você que é mulher está entre 80 e 87 centímetros, você tem um risco aumentado para doenças cardiovasculares. Se você, mulher, está acima dos 87, que seria assim de 88 para mais, 90, 100, 105, o seu risco é aumentado muitas vezes. Então, fica um alerta para você. Para o homem, essa conta é diferente. O homem pega a sua fita métrica também, coloca lá na região do abdômen, lá perto do umbigo, tá? E aí ele mede a circunferência da cintura. Se a cintura do homem for de 92 até 101, é o risco alto.
Mas se passar do 101, então do 102 para mais, qualquer número que seja, este risco é potencializado muitas vezes, tá? Ele está num risco muito grave de desenvolver doença coronária, ter princípio de infarto, ter problemas cardíacos, arritmias, pressão alta. Então, todas essas doenças, ela tem uma relação direta com a circunferência abdominal, que é o nosso centro do corpo. Uma outra forma de descobrir, né, uma terceira medida, é a medida chamada de relação entre cintura, que é essa medida que você já fez, e o quadril. Então você ainda com a sua fita métrica, você já teve a sua medida de cintura, então você anotou o seu valor de cintura, e aí você vai lá e mede a sua circunferência do quadril, que seria a sua maior circunferência lá na região de baixo, antes de chegar na coxa. Então ela está na maior circunferência ali da região que pega a parte do bumbum, tá? Do glúteo. Então você vai lá e você vai ter duas medidas. A medida da circunferência da cintura e a medida da circunferência lá de baixo da região do quadril. Com esses dois valores, você vai pegar o primeiro valor da cintura e dividir pelo valor do quadril. Você vai chegar num valor, num número fracionado. 1,5, 0,92, e esse índice vai ter também uma tabela de referência e que tem uma classificação de acordo com a idade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu fiz um cálculo aqui, um esboço para a gente refletir. Um homem de 50 anos que fez a sua circunferência abdominal 103 e a sua relação com o quadril, que mede 99. A circunferência, então eu divido o 103, que é a cintura, pelo quadril, que é 99, eu vou chegar no valor de 104, de 1,04. Tá, esse valor o que significa? Aí eu vou na tabela e olho. Para a faixa etária, se eu não me engano, de 50 a 59 anos, então ele fraciona a cada 10 anos. Eu vejo a linha com todos os índices e eu procuro lá onde que ele está dentro do 104. Ele já está no risco altíssimo, que o mínimo aceitável para ele sair desse índice era o 102. Então, essa informação é super importante. Se você está com o cálculo inicial que nós fizemos do IMC elevado, já é um fator de alerta. O segundo cálculo foi só a circunferência da cintura. Mais um alerta. De novo, está acima do ideal. E o terceiro alerta é aquela relação cintura-quadril, dividindo o valor da cintura pelo valor do quadril. Os três índices tão fora do padrão, é um alerta para você buscar ajuda, você precisa perder peso, porque os seus fatores cardíacos estão sobrecarregados. E o que significa estes valores, principalmente da relação da cintura? Significa que você está com muita gordura visceral, que seria a gordura que está na região do abdômen. Só que muitas vezes é uma gordura que está profunda, ela está entre os órgãos, por isso que chama gordura visceral, ela está muito próximo das vísceras. É uma gordura que gera uma pressão, principalmente o aumento da pressão arterial e doenças metabólicas, né? Ela afeta diretamente a questão do diabetes. Então, ela aumentada, ela vai aumentar para você o risco de resistência à insulina. Então, o seu pâncreas está sobrecarregado, a sua bexiga está sobrecarregada, todos aqueles órgãos estão sobrecarregados. Principalmente uma artéria que passa ali naquela região do abdômen, que é chamada de artéria abdominal. Então, todo aquele conjunto de órgãos, né? Você está no centro médio do corpo, toda a nossa caixa torácica tem um maior acúmulo de órgãos. Eles estão sobrecarregados, né? Eles estão pressionados pelo excesso de gordura abdominal interna. Automaticamente leva você a aumento de risco de doenças cardiovasculares. Tá, Felipe, então assim, eu vou no cardiologista e só doença cardiovascular. Não.
é um dos fatores principais, né? Um dos riscos são as doenças cardiovasculares, como eu falei, problemas metabólicos, mas outros problemas também. A apneia do sono é um deles. Você já viu algumas pessoas falarem que o meu parceiro, o meu marido, a minha esposa ronca demais à noite? É um dos fatores. Por quê? Porque a região do pescoço, né, da glote, está muito pesada. Quando a pessoa dorme, essa região relaxa. E aí a passagem de ar durante o sono fica prejudicada porque ela diminui por conta do peso, da força da gravidade, em que a pessoa está deitada na horizontal e automaticamente quando ela relaxa a musculatura pelo sono, essa passagem de ar fica bloqueada, aumentando aquele ronco, e aí conforme vai passando e ela vai aumentando o peso, vem a apneia do sono, que são aquelas pessoas que chegam até se afogar, né? Chega a ter uma obstrução de ar tão intensa que ela acorda durante o sono assustada porque ela não conseguiu respirar. E aí vão os institutos do sono, os cardiologistas, os nutricionistas, aquele grupo de profissionais ajudar a pessoa a tentar perder peso. Outro fator que leva ao risco por conta da obesidade, por conta do sobrepeso, é a incontinência urinária. E com o passar do tempo, o nosso músculo urinário ele vai sendo diminuído, a nossa potência muscular. E ainda mais, quando a pessoa está acima do peso, aquele conjunto de gordura, aquele monte de gordura na região abdominal inferior, pressiona cada vez mais a nossa pelve, a nossa região que fica todo o nosso trato urinário, todo o nosso sistema urinário. Consequentemente, a nossa bexiga pressionada, ela não consegue segurar, ela não tem força suficiente, acaba assim desencadeando um processo de incontinência urinária. Com o corpo mais pesado, consequentemente, é um fator de desencadeamento, é o processo de inflamação articular, inflamação de cartilagem, que são as osteoartrites. Consequentemente, a pessoa não cuidando pode aumentar num processo degenerativo dessa cartilagem, vindo a ser um processo de artrose, osteoartrose, que acaba sendo muito mais grave. E então são os problemas osteomusculares, né? Ou artrite inicialmente, desencadeando por uma artrose e aí sobrecarregando todo o conjunto do nosso sistema locomotor. Junto com isso vem os problemas metabólicos, como eu falei anteriormente. Câncer de pâncreas, por conta dessa resistência à insulina. Pode desenvolver gota com a elevação do ácido úrico. Pedra na vesícula, que hoje em dia é muito comum as pessoas cada vez mais jovens operarem a vesícula, porque não dá para tirar as pedras da vesícula. Diferente do sistema renal, que a gente ouve falar as pessoas, tirei pedra no rim, na vesícula não dá. A vesícula começou a acumular pedra, a pessoa sente dores, enjoo, ânsia de vômito, ela tem que ser operada. Ela acaba tirando a vesícula, que acaba cada vez acumulando futuramente mais gordura no fígado, podendo desencadear um fator aí de doenças hepáticas. Então, percebe quantos problemas que estar acima do peso pode levar a gente a cometer. E um outro problema, que até agora eu não falei, que não é um problema físico, mas é um problema psicológico. Por quê? As pessoas que estão acima do peso, muitas vezes, elas são tratadas com uma baixa estima. Elas são tratadas como preguiçosa, como uma pessoa que não tem vontade, uma pessoa desestimulada. E isso cada vez faz a pessoa ficar mais introvertida, cada vez buscar menos ajuda, tanto de profissionais quanto de terapias e outras assistências. O que acontece? Essa pessoa fica cada vez mais isolada, pode desencadear outros processos, né? Outros fatores que a gente chama de processos psicossomáticos, podendo desencadear um problema de depressão, tudo isso por conta de uma atividade inicial de sobrepeso, tá? Então, nenhuma pessoa que está acima do peso, ela tem um problema de
falta de vontade ou falha no caráter. Não. Muitas vezes são os fatores ambientais. Como assim, Felipe, fatores ambientais? Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre o sedentarismo e os fatores ambientais e como eles nos levam a uma vida cada vez menos ativa. São esses fatores que eu vou elencar agora, mas se você tem interesse, vou deixar aqui na descrição e um link aqui direto na tela, você pode acessar esse vídeo sobre o sedentarismo, que ele é um pouco mais amplo. Vamos seguindo. O que são os fatores que levam ao sobrepeso? E o que o Felipe falou dessas questões ambientais? Hoje em dia as pessoas comem mais do que comiam antigamente. E esses alimentos, muitas vezes, eles são alimentos industrializados. Então, a nossa dieta, ela precisa ter uma ingestão calórica, né? O nosso corpo, conforme está descrito lá e recomendado pela Organização Mundial da Saúde, de 2.000 calorias por dia. Então imagina que sim, que o seu corpo, né, a partir do momento que você acordou até o momento que você vai dormir, você precisa chegar com 2.000 calorias consumidas naquelas, não vou falar 24 horas, porque você vai passar aí cerca de 7 a 8 horas dormindo. Então nós temos lá por volta de 16 horas de vida em consumo de alimentos. Mais 8 daria as 24 horas. Então, dentro dessas 16 horas, você tem que consumir 2.000 calorias. Ah, Felipe, é fácil, 2.000 calorias. Tá, é fácil desde que esse alimento tenha qualidade. Porque, um exemplo, uma bolacha recheada de chocolate, né? Pega lá um pacote da bolacha X. Se você colocar, né, se você consumir 5 bolachas, eu não estou falando o pacote todo, eu estou falando 5. Então é muito comum, a criança vai lá, ou até o adulto que criou um hábito assim na infância, pega os 5 bolachinhas, não é muito, coloco no potinho, vou sentar na frente da TV que eu vou assistir uma série, eu vou assistir algum jogo de futebol, eu consumo minhas 5 bolachinhas lá, gostoso, acabei de sair do meu trabalho. Essas 5 bolachas, elas correspondem a 400 calorias. Então você já consumiu quase 25% do que você precisava no dia em um petisco. Então você começa a perceber o quão calórico é o alimento industrializado. Então muito cuidado, tá? Outro fator que desencadeia a um processo de ganho de peso é a vida sedentária. Então, hoje em dia, no trabalho cada vez mais tecnológico, cada vez menos braçal, o gasto calórico com atividades cotidianas é reduzido. Então, a pessoa passa horas no computador, mais horas no celular e muitas horas em frente à TV. E quando ele vai sair, ele pega o elevador, ele para o carro no estacionamento, ele anda cada vez menos e cada vez mais ele deixa de cozinhar o seu próprio alimento, gastando ali uma energia, né, ficando em pé, e pedindo comida em casa. E aí vem um alimento que a gente não sabe como foi preparado, qual é a qualidade desse alimento que foi feito. Então, você pode perceber que a vida cotidiana nos favorece cada vez mais a não fazer exercício e não aumentar o gasto energético. Consequentemente, eu estou associando isso ao ganho de peso. E a falta de exercícios, como eu falei, muitas vezes as pessoas até tentam, né? Colocam metas, criam objetivos, mas com o passar de pouco tempo, esses exercícios eles acabam ficando em segundo plano. As pessoas colocam outros objetivos à frente. Então, eu ia fazer, mas hoje eu marquei dentista. Eu ia fazer, mas hoje não deu, hoje choveu. Então, tudo vai ficando em segundo plano o exercício, até que você acaba procrastinando, que é cada vez fazendo menos essas ações planejadas e vai se tornando esse hábito do não exercício. Então, é mais um fator da vida moderna que leva você ao ganho de peso. Algumas condições médicas podem nos levar ao ganho de peso, assim como distúrbios metabólicos. Então, existem pessoas que têm distúrbios de tireoide ou o diabetes, que pode ter um ganho de peso, e aí pode ser uma consequência de um tratamento médico. Então, nem todo ganho de peso
ele é acometido pela vida moderna e sedentária. Outro fator que nos leva ao ganho de peso são as condições genéticas, ou o que nós chamamos de hereditariedade. Então, se o seu pai está acima do peso e já tem um distúrbio de resistência à insulina, tem o diabetes tipo 2, a sua mãe tem as condições de colesterol elevado, triglicérides descompensado. Será que você vai ter? A chance é muito grande. Por quê? Porque além desse fator genético, né, porque esse gene ele é transferido de geração para geração. Como eu falei no vídeo lá do sedentarismo, tem toda a nossa estrutura genética que é trazida fortemente. Outro fator, né, dentro da questão genética hereditária é o ambiente. Se o seu pai já está acima do peso e a sua mãe tem uma descompensação de triglicérides e colesterol, ou talvez até o diabetes tipo 2 para ela, muitas vezes isso acontece porque o ambiente e o consumo de alimentos dentro de casa já não é um ambiente de consumo saudável. Então, toda essa condição é passada para o filho, né? Dificilmente um pai come mal, come errado e tem ganho de peso, e o filho tem uma alimentação balanceada, a não ser que esse filho seja um atleta e tenha uma assistência fora do que ele tem em casa. Mas muitas vezes ele não tem como comprar um alimento, principalmente se for uma criança. Ela não tem essa condição e aí a hereditariedade acaba sendo transferida, né? E acaba a criança vindo a ser um adulto já com esses fatores genéticos, desencadeando assim o ganho de peso. Outro problema, outra situação que causa ganho de peso pode ser parece até um paradoxo. É o remédio para emagrecimento. Pô, Felipe, como assim? Remédio para emagrecer engorda? Você há de convir comigo. Esses remédios, muitas vezes, remédios que mexem com o sistema nervoso central, eles causam uma alteração metabólica muito grave. Então, o que acontece? Eles causam distúrbio do sono, as pessoas ficam com o sistema nervoso central, né, tem tremedeira, as pessoas dormem cada vez menos e eles tiram o apetite. Consequentemente, a pessoa deixa de consumir aquelas 2.000 calorias por dia, acaba fazendo uma dieta cada vez mais hipocalórica, cada vez menos calórica. O que acontece? Quando a pessoa para de tomar essa medicação, esse apetite volta, né? E muitas vezes volta de forma voraz. A pessoa tem um nível de estresse aumentado porque houve um desregulador tanto do apetite quanto do seu sistema nervoso central, causando assim até um distúrbio metabólico, dando alterações de tireoide, que são as glândulas que regulam o nosso metabolismo. Então você pode ver que muitas vezes tentar tratar um efeito, que no caso é o ganho de peso, de uma forma imediatista, de uma forma rápida. Então eu vou tomar um remédio, tomo ele por um mês, quem sabe eu perco 10 quilos e eu fico bem, e eu vou entrar naquele vestido que eu vou na festa. Legal, você vai até conseguir. Só que isso vai te gerar um problema gigantesco para o futuro. E aí você vai fazer o quê? Vai procurar outro remédio imediatista. Vai lá, compra uma receita, pede de alguém, ou compra até sem receita na farmácia um remédio desse, e aí você causa mais alteração metabólica. E aí você entra no efeito sanfona. E aí você entrou num mar que você não tem como navegar. Você deixa de ter controle sobre a sua própria vida. E isso é um problema muito grande. O que acontece? Acabamos passando por aí numa condição em que você vai ter que enfrentar este problema do ganho de peso de uma outra forma, né? E muitas vezes acaba sendo com disciplina, não tem outro jeito. Disciplina e perseverança. Por quê? Nenhum remédio imediatista vai te levar a um resultado rápido e duradouro. Rápido ele pode até levar, duradouro jamais. Isso que eu estou falando jamais é uma afirmação séria. Já tenho
mais de 18 anos na área da educação física, mais de 100 alunos já passaram comigo, muitos alunos fizeram uso de forma até orientada por médicos e não conseguiram um resultado duradouro, mesmo depois associando à atividade física. Por quê? Essa fome, essa vontade de comer voltou, a pessoa passou por alguma condição de estresse e aí o ganho de apetite vem, a busca pelo prazer da comida é muito grande, fazendo assim um reganho de peso até mais acelerado do que a perda de peso que ela teve. Então, se você se identifica com essa minha fala, se você já passou por isso, a hora talvez seja de procurar um nutricionista. Ele vai te falar qual é a melhor combinação de alimentos, associado talvez a chás, a ervas, que você vai poder usar e fazer num uso de forma regular, que vai te auxiliar lentamente a regular tanto o seu metabolismo quanto a sua estrutura alimentar. Outra forma da pessoa combater a obesidade, além da persistência e perseverança, é o auxílio dos familiares e amigos. Por quê? Se a pessoa está passando por uma luta, e eu digo luta, é uma luta mesmo, é muito complexo e é muito difícil você virar essa chave na perda de peso. Você precisa ter fatores motivacionais ao redor e não pessoas que te sabotem. Então, assim, começou um processo de reeducação alimentar junto com um grupo de profissionais. Passou a fazer exercícios. E aí você quer sair à noite. Poxa, meus amigos me chamaram. Eu não vou sair. Eu não vou porque esse pessoal, eles ficam me incentivando a voltar a beber e o alimento, né, a bebida, principalmente a bebida alcoólica, ela tem uma quantidade calórica muito grande. Então, eu não quero beber. E se eu for lá, aquele meu grupo de amigos, eles ficam me incentivando. Você não é mais o mesmo, você não vai emagrecer nunca, bebe aí, toma com a gente, então eu não vou sair. Isso não é legal, porque o convívio social, ele é um fortalecedor do seu emagrecimento. Então, se você tem aquele círculo de amigos que te incentivam a perder peso, que sabem que isso é um fator que pode te ajudar a ter uma vida mais saudável, melhorar a sua qualidade de vida, fique perto desses amigos. É muito legal. Assim como os familiares. Então, poxa mãe, se você puder, evita fazer fritura, evita aqueles alimentos muito calóricos. Foi no mercado, sabe que eu tenho dificuldade em deixar de consumir refrigerante? Então não compra refrigerante agora nos próximos meses. Eu estou entrando nessa dieta, eu preciso ter um pouco mais dessa privação no começo. Então você percebe que o auxílio da família é determinante para esse processo de luta, para esse processo do combate aos fatores que te levam ao ganho de peso. E quando a pessoa que está acima do peso, tanto no sobrepeso quanto na obesidade, ela foca no objetivo, ela foca no emagrecimento, isso deixa de ser um bicho-papão, isso deixa de ser um bicho de 7 cabeças e passa a ser visto por ela como um objetivo que é alcançável, que é viável. Então você pode perceber que é um fator que te leva a um objetivo plausível. Então você está começando a ver aquela que a gente chama de luz no fim do túnel. E você vai começar a perder peso a partir do primeiro quilo. Além de fazer metas, claro, é muito importante. Não, eu quero perder 10 quilos. Nossa, quando eu tiver 20 quilos a menos vai ser muito melhor. Eu vou poder fazer exercício, vou poder voltar à minha rotina. Tá, mas crie um ambiente em que você pense logo no primeiro quilo, nas primeiras gramas. Tá? E além disso, pense também na sua qualidade de vida. E aí algumas dúvidas que surgem para mim no decorrer do ano, né, no decorrer da minha carreira, é assim: Felipe, eu tô um pouco acima do peso só, não é muito. Fiz até o cálculo lá que você me ensinou durante a aula, eu não tô muito acima do peso, mas isso pode me prejudicar? Pode. Pode e pode muito. Para você ter uma ideia, se uma pessoa com 80 quilos, né, quando ela pesa esses 80 quilos, ela está numa balança
parada. Então ela tem 80 quilos numa forma estática. Quando essa pessoa caminha, ela não tem mais 80 quilos. Ela passou a ter, dependendo da caminhada, dependendo do ângulo que ela vai trabalhar, se vai ser subida, se vai ter descida. Então vamos falar uma caminhada no plano. Ela tem 1,5 vezes a mais peso do que ela tinha na balança. Pô, como assim, Felipe? Ela ganhou peso só de andar? Ela ganhou peso. Por quê? Porque, como eu falei, 80 quilos ela está estática, parada no lugar. Quando ela caminha, há uma transferência de energia, de peso e absorção de impacto, de uma perna para outra, né? É o nosso sistema locomotor, é um passo depois o outro. Cada passo que eu executo, eu tenho 1,5 vezes mais peso do que eu tinha na balança. Então uma pessoa quando caminha, caso ela tenha 80 quilos, ela passa a ter 120 quilos distribuídos em cada perna. Então ela tem 120 quilos no pé, no joelho, no quadril, em todo o corpo, que acaba fazendo aquele sistema de pêndulo, deslocando de perna direita a perna esquerda. Quando essa pessoa de 80 quilos executa uma caminhada em subida de degraus, ela está numa escada, ela precisou subir alguns lances de escada, esse peso é multiplicado por 2. Então uma pessoa de 80 quilos, quando ela sobe um lance de escada, ela fez uma força equivalente a 160 quilos em cada perna. Então a gente sobe o primeiro degrau, 160 quilos, aí transfere perna esquerda, mais um degrau, 160 quilos, mais um degrau. Percebe o quão reflete esse impacto na nossa articulação, esse pequeno ganho de peso que a gente teve? Durante a pandemia eu ganhei ali 5 quilos. Calma, você vai ver que pode ter ganhado até muito mais. Na descida é ainda mais grave, é ainda mais pesado essa parte. Por quê? Multiplicamos o nosso peso em 4. Então, uma pessoa que está descendo um lance de escada chega a pesar 320 quilos. Caramba, Felipe, como assim? Ela só tem 80. Como que ela passou a ter 320? Porque, além do nosso peso corporal, quando a gente desce uma escada, a gente tem a força da gravidade, que é a nossa lei natural que nos mantém em pé. Então eu caio, colocando esse peso na perna direita e eu desloco de novo, caio para a perna esquerda, caio para a perna direita. Então o nosso peso, 80 quilos, mais a nossa força da gravidade, né, que atua sobre o nosso corpo, mais essa descida, essa frenagem, essa absorção de impacto no degrau de baixo, leva a ter 320 quilos, então 4 vezes mais peso do que nós tínhamos na balança parado. Então você pode ver que, Felipe, eu ganhei só 5 quilos na pandemia. É pouco, 5 quilos eu consigo perder. Às vezes 5 quilos reflete até 20 quilos, que é o que nós temos um saco de arroz. Já colocou um saco de arroz nas costas e vai fazer uma caminhada? É o que você oferece para o teu joelho na hora que você está caminhando. Então, muito cuidado. Ganhei só um pouquinho de peso, isso pode ser muito grave para as suas articulações. Outra dúvida que surge para mim é assim: Felipe, eu sou gordinho desde criança. Agora eu comecei a sentir umas dores corporais. Mas por que eu ganhei peso na infância? Aí que vem a questão. Isso é muito grave. Entra numa condição que a gente vai chamar lá no nosso antepassado, né? No antepassado, mas há pouco tempo, quando nós éramos crianças. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa obesa, uma pessoa que está acima do peso, ela tem cerca de 75 bilhões de células de gordura. Só de gordura, tá? Uma pessoa que está com o peso saudável, que está dentro dos limites considerados saudáveis para o IMC, ela tem 25 bilhões de células de gordura. Então você pode ver que uma pessoa obesa ela tem 2 vezes mais, né, 25, então seria 50 e seria 75, seria 2 vezes mais células de gordura do que uma pessoa normal, considerada saudável com seu peso. E por que isso acontece?
Porque em 3 momentos da nossa vida, a gente passa por uma situação chamada de hiperplasia, que é o aumento do número de células de gordura, tá? Essa hiperplasia, ela, como eu falei anteriormente, ela acontece em 3 situações da vida. E não necessariamente a gente vai ter um aumento do volume da célula, mas quando a gente chega na fase adulta, a gente já não tem mais o aumento do número de células, a gente passa a ter um aumento do volume da célula. Então, uma célula que era pequenininha, que era de gordura e estava dormente, ela passa a ser uma célula hipertrofiada, ela passa a ser uma célula grande, inchada. E muito mais células inchadas acaba sendo o quê? Criando um tecido adiposo muito volumoso. A hiperplasia acontece em 3 momentos. No 3º trimestre da gestação, então sabe aquela mamãe que está para ganhar o bebê e que tem aquela fome voraz? Ah, eu como mesmo, porque quanto mais eu comer, mais eu vou jogar nutriente e alimento para o bebê e ele vai crescer mais forte e saudável. Cuidado, muito cuidado você gestante, pensando dessa forma. O ideal é que você tenha um acompanhamento nutricional, porque principalmente no final da gestação, acontece muito o desenvolver do diabetes gestacional, fazendo com que a criança receba muito açúcar, né? O bebê, o feto, ele está recebendo muita carga glicêmica. Consequentemente, ele está lá dentro da sua barriga aumentando consideravelmente o número de células de gordura. Futuramente, esse pode ser um bebê que virá a ser tanto uma criança quanto um adolescente ou talvez até um adulto obeso. Um outro momento, que aí é um momento muito longo, que acontece da nossa vida, é de 0 a 3 anos. Então, ó, os últimos meses, né, o 3º trimestre da gestação, e aí o bebê nasceu. E aí de 0 a 3 anos, todo o estímulo alimentar que essa criança recebeu, se teve açúcar em excesso, se teve carboidratos em excesso, ela vai ter um momento de hiperplasia considerável, que eu falei anteriormente é o aumento do número de células de gordura. E aí você vai ter uma situação que a gente vê com certa frequência. A gente vê lá, muitas vezes, assim, o bebê no shopping comendo, né? A pessoa saiu, olha, chegou a hora do bebê comer. Pega lá a cadeirinha, pega lá a papinha e dá a comidinha para o bebê, ou até abre o tupperwarezinho lá e dá a comidinha para o bebê. O bebê mal acabou, já dá a fruta. E o bebê mal acabou, já dá a mamadeira. Caramba, que oferta de comida é essa? Essa criança está absorvendo, ela está recebendo um estímulo tão grande de carga glicêmica que, consequentemente, ela está aumentando consideravelmente o seu número de células de gordura. Futuramente ela pode vir a ser um adulto que luta constantemente com a balança. E no 3º momento do aumento do número de células de gordura é no estirão do crescimento, na fase da adolescência. Então, para as meninas fica entre 10 e 12 anos, para os meninos fica entre 13 e 14 anos. Se ambos passarem pelos seus estirões de crescimento com uma oferta muito grande de carboidratos, alimentos industrializados, alimentos gordurosos, favorece o aumento do número de células de gordura, aumenta a hiperplasia das células. O que vai acontecer? Provavelmente, passando pelo 3º estágio de hiperplasia com muita oferta glicêmica, essa criança se tornará um adulto que vai lutar constantemente com a balança. E como eu falei, um obeso com 75 bilhões de células de gordura, ele tem um processo muito mais fácil de ganho de hipertrofia, ganho de volume nas células de gordura, do que um adulto que passou por essas 3 fases de hiperplasia de uma forma saudável. Não quer dizer que esse adulto saudável, adulto que criança e adolescente saudável, até que a mãe tenha feito uma alimentação boa, bem balanceada na fase de 3º trimestre, né, de gestação, não venha a ser um adulto obeso. Claro que ele pode ser, mas
a chance é menor. Mas caso ele seja um adulto obeso, a chance e a forma dele voltar para o seu peso normal é muito mais fácil do que uma pessoa que passou anos lutando e passando por excesso. Por quê? Porque ela já tem uma quantidade de células de gordura muito maior. Então vocês podem perceber, se vocês têm filhos, se vocês pensam em engravidar, se vocês têm criança pequena, cuidado. Como eu falei anteriormente em outros vídeos, toda ação que você toma agora na sua alimentação, no seu estilo de vida, ele vai refletir diretamente na sua longevidade. E a gente pode estar vendo uma criança e o amanhã, para ela ser um adolescente, é longevidade. Ela já passou por um estímulo que não foi saudável, pensou? Então, comece a pensar e repensar os hábitos saudáveis da sua casa e mudar esse plano de hereditariedade que talvez você tenha vindo recebendo dos seus pais. Pense isso, mude para os seus filhos. Já é um legado, já é uma herança que você vai deixar para ele no dia de amanhã. Uma outra pergunta, né? Uma outra afirmação, não é nem pergunta, que eu recebo constantemente é assim: Felipe, adoro tudo que você fala, essas aulas aí são muito legais, mas eu tenho uma condição que eu não consigo fazer dieta, porque sempre que eu faço dieta eu não perco peso. E aí eu falo para as pessoas e elas acham até um absurdo. Você está errado, dieta não é para perder peso. Pô, mas como assim? Dieta não é para perder peso? Não, dieta é para você ser uma pessoa mais saudável. Vamos falar, a gente fala dieta, a gente pensa naquela alimentação restritiva, naquelas coisas malucas de hipocalóricos, né? Cada vez consumindo menos alimentos, você fica cada vez segregando mais, esse eu posso, esse eu não posso. Isso é um problema. Isso, no começo, você pode até ter resultado, mas não é duradouro. Então assim, Felipe, então o que eu devo fazer? Você deve pensar em se alimentar melhor para você ter uma vida mais saudável. Então, não vamos pensar só na doença, vamos pensar como que a gente pode melhorar a sua oferta de saúde. E começa diretamente nos hábitos, tanto alimentares quanto de exercício. Então, pare de pensar em ingerir menos quantidade de alimento e comece a pensar em ingerir maior qualidade dos alimentos. Como eu disse, o foco tem que ser na saúde. A perda de peso, ela vem de uma forma natural. A perda de peso, ela tem que ser um dos fatores da sua melhora alimentar. E aí você vai começar a perceber que outros fatores vão passar a melhorar. A sua pele melhora, a sua condição gástrica, né, gastrointestinal. Então você começa a ter menos gases, começa a ir no banheiro com mais facilidade na hora de evacuar, de fazer suas necessidades. Você começa a ter um sono de melhor qualidade. Um outro erro clássico que eu vejo até pessoas renomadas falando, e eu acho um absurdo, corte os carboidratos. Não, alerta! Tem até uma sirene rodando aqui. Para com isso. Carboidrato é macronutriente. Ele é muito importante, principalmente se você pensa em começar ou se você já começou a praticar exercícios físicos. O que você precisa cortar é essa ideia. Corta alimento industrializado. Aí é uma coisa para você cortar. Ai, Felipe, batata engorda, arroz engorda. Claro, se você comer uma panela de arroz engorda, tem uma oferta de carboidrato muito grande. Ah, Felipe, batata engorda. Tá, batata frita engorda mesmo, né? Você vai lá comer aquele lanche e se entope de batata frita. Claro que engorda. Aquilo lá é péssimo para o organismo. Felipe, como que eu posso consumir batata então que eu sei que a batata engorda? Não, a batata não engorda. A batata engorda se você comer em grande quantidade. Então assim,
eu não sou nutricionista, eu não faço cardápio, eu só toco em alguns pontos dessas estruturas alimentares. Mas você pode trabalhar em substituições. Já que você conhece que a batata tem carboidrato, então não põe no seu prato batata e arroz. Aí, já é uma opção. Minha mãe fez uma salada de batata. Posso comer? Pode. Tira o arroz, come a salada de batata e procura mais uma proteína. Agora, o que você pode fazer é aumentar muito a sua oferta de folhas, de fibras. Fibras principalmente em relação a frutas. Então, assim, as frutas têm carboidrato, então para de comer fruta. Não! Para de comer bolacha recheada. Aí sim, para de tomar refrigerante, que é uma caloria vazia, cheia de gordura trans, cheia de gordura hidrogenada, que para você não vai ter benefício nenhum. Então, opte, dê mais qualidade à sua alimentação, optando por frutas, optando por legumes, por grãos. Você indo para a alimentação in natura, principalmente a proteína, se possível animal, mas caso você seja vegano ou faça alimentação mais próxima do natural sem a proteína animal, opte por alimentos proteicos com uma base vegetal. Você vai acabar tendo uma qualidade de vida melhor só em cortar os alimentos industrializados. Então tente cozinhar mais e abrir menos embalagens. Felipe, como que eu vou tentar fazer isso? Uma dica que eu dou é: tem tabela nutricional? Tem. Esquece. Começa assim. Então, assim, quando você compra uma maçã, ela não tem tabela nutricional. Não tem na casca dela falando valor nutricional, tantas calorias, tanto de fibra, a porção de... Não existe. Você vai descascar uma banana, na banana não tem tabela nutricional. Uma batata, um brócolis, não tem tabela nutricional. Agora, quando você vai lá, pega uma bolacha, mesmo que seja uma bolacha para o emagrecimento que você viu na TV, olha, falando que aquela bolacha, passa a foto de uma moça, um vídeo da moça correndo, toda magra, toda saudável, esquece isso. A indústria alimentícia joga um monte de informação para você comprar, porque ela vende esse alimento. Aquele alimento industrializado não vai te ajudar a emagrecer, ele vai travar teu intestino, ele vai te atrapalhar, vai te dar azia, ele vai ter uma série de consequências no teu organismo que você vai perceber que não te ajuda. E aí, ainda mais, você vai gastar muito mais. Por quê? Porque um alimento industrializado, muitas vezes, acaba sendo mais caro, mais custoso do que você optar por frutas e legumes. Mas as frutas e legumes, elas dão mais trabalho, porque nem todos podem ser consumidos crus. Por isso é a dica que eu dou. Tente cozinhar mais, tente planejar a sua vida. Se você tem ali um dia muito corrido, opte por alimentos que você consiga até congelar. Aprenda um processo de cozimento que você perca cada vez menos nutriente desse alimento, congele em porções e aí você vai fazendo uso lá do descongelar e aí você consome esse alimento já cozido, talvez só faça ali um retemperado dele e você consome. É um alimento natural que não tem tabela nutricional. E outra dica que eu deixo para você: não existe alimento milagroso no emagrecimento. Nossa, eu ouço muito falar: nossa, Felipe, eu como abacaxi que é ótimo para emagrecer, ele é termogênico, tal. Legal. Tá, que mais? Não, só isso, eu passei a comer abacaxi depois do almoço. Não, tá errado. Um alimento não vai te ajudar a emagrecer, do mesmo jeito que um alimento não vai te engordar. Então, caso você esteja numa dieta padrão, conseguiu adquirir peso, e se eu comer isso aqui eu vou engordar. Não, não vai. Mas se você começar a readquirir aquele hábito que você tinha anteriormente, de consumir alimentos, de beber muito, de cada vez comer mais alimento industrializado, isso sim, retorna esse hábito, isso vai te levar a ganhar peso novamente. Outra coisa que surge para mim com certa frequência é assim: Felipe, toda vez que eu faço dieta, eu consigo perder peso até, mas toda vez que eu paro, eu ganho peso novamente. Aí é que está a questão. Eu já falei disso, das alterações metabólicas que causam no nosso organismo.
Quando nós passamos por uma privação alimentar, o que acontece? O nosso sistema, a nossa genética entende que eu preciso estocar cada vez mais gordura. Por quê? Porque eu tenho cada vez menos ingestão calórica. Na aula que eu falei sobre o sedentarismo, eu faço aquela abordagem genética bem legal. E aí você consegue perceber calórica muito grande, consequentemente favorecendo assim um acúmulo de gordura. E é o que nós fazemos isso quando entramos nessas dietas cada vez mais restritivas. A gente diminui a nossa oferta de comida, o nosso corpo acaba entrando num processo de compreensão que eu tenho menos oferta, que eu tenho menos alimento, ele acaba ligando ali um alerta para as células de gordura, que ela precisa cada vez armazenar mais, porque ele entrou em processo de estiagem. Ele está como se fosse num jejum prolongado, ele tem menos oferta. O que acontece? Eu capto cada vez mais gordura, né? Carboidrato em forma de gordura. Quando eu paro de fazer a dieta, um mês, 45 dias depois, eu volto a me alimentar como eu tinha um hábito antes. E aí vem o efeito sanfona. Se você fez a dieta ali um mês, perdeu 3, 4 quilos, quando você volta a alimentar normal, o teu corpo ainda está naquele processo de absorção, de restrição. Quando você joga muita oferta, ele absorve tudo. Tem gente que fala assim, nossa, só de chupar uma bala eu engordo. Se você acaba fazendo essas dietas malucas, cada vez mais restritivas, é isso mesmo que desencadeia. Por isso que o equilíbrio alimentar, junto com outros fatores que a gente vai logo entrar, é determinante para você alcançar uma melhor qualidade. Esse aí é o efeito sanfona, né? O reganho de peso, aquela situação em que a gente perde e ganha. Perde e ganha. E aí você percebe que cada vez você perde menos e cada vez ganha mais. Então é uma sanfona que cada vez está mais ampla. Você vai perceber que no começo, lá quando você era adulto ou até final da adolescência, fazia as dietas, perdia rápido. Agora, Felipe, eu cheguei nos 40, eu ouço muito, eu não consigo perder peso tão rápido. Então cuidado, porque às vezes você não precisa perder peso, você precisa repensar o seu estilo de vida. Então, essas são as situações que favorecem o nosso reganho de peso. Uma outra situação que foi totalmente atípica que passamos foi a pandemia. E você sabia que num estudo realizado com 30 países diferentes, o brasileiro, ele acredita que ele ganhou mais peso durante a pandemia. 52% das pessoas que responderam à pesquisa acreditam e que ganharam peso durante a pandemia. E aí alguns dados são muito alarmantes. 29% dessas pessoas deixaram de praticar exercício físico e 14% dessas pessoas aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas, que também tem uma uma oferta de calorias muito grande. Então nós temos vários fatores associados favorecendo assim o ganho de peso. A pandemia, que as pessoas ficaram em isolamento social, cada vez caminham menos, cada vez se deslocam menos até o seu escritório, caminhando para uma reunião, subindo e descendo escadas. As pessoas estão em situação ali de escritório em casa. Deixaram de praticar atividade física porque a academia fechou, o parque fechou, o clube fechou, deixou de ter aquela oferta para as pessoas saírem, né? O isolamento social diminuiu, a pessoa não tinha conhecimento e não tinha algo que pudesse proporcionar para elas uma atividade física em casa, com qualidade e orientação, e elas passaram a buscar esse convívio social melhor também através da bebida alcoólica, né? Então é onde você diminui sua sensação de estresse, teve um dia estressante, já que eu não vou poder jogar bola com os amigos hoje, já que eu não vou poder sair para dar aquela caminhada que eu fazia sempre, eu vou tomar uma cerveja. E as pessoas deixaram de só ter esse consumo alcoólico às vezes no final de semana e passaram a fazer uso diário dele. Eu tive até relato de conhecidos que falavam, olha Felipe, antigamente eu bebia de sábado a domingo, agora eu bebo todo dia. E isso é muito grave, isso é um fator desencadeador de ganho de peso. E esse ganho de peso durante a pandemia que passamos agora, né, que ainda estamos passando do Covid-19,
ele é muito perigoso. Por quê? Existe uma relação direta entre o ganho de peso e a questão da imunidade dentro dos princípios inflamatórios da pessoa que tem o Covid. Então, muitas pessoas que tiveram o Covid vieram a óbito por conta do ganho de peso. Muitas vezes tinham outros fatores associados, doença cardíaca, doença pulmonar, mas muitas dessas doenças estavam associadas ao ganho de peso. E aí, como eu disse, esses marcadores inflamatórios diminuem o processo de imunidade, né? Diminui o seu sistema defensivo quando esse processo infeccioso é estabelecido no corpo. Uma outra dúvida que sempre chega para mim, ou as afirmações, né, de pessoas, de alunos, de amigos, é assim: Felipe, depois que eu ganhei peso, eu comecei a sentir dores. E isso aí tem uma relação direta. Por quê? Imagina você que sempre teve aquele peso lá de 60 quilos. E aí entrou em alguma condição que te favoreceu a ganhar peso. E pode ser ali, como eu falei, a pandemia, pode ser um fator que surgiu até para mim uma dúvida esses dias, que foi a questão da menopausa. Então a mulher ali chegando próximo dos 45, 50 anos, começa a acumular peso com mais facilidade, as suas articulações acabam sendo mais sobrecarregadas. Então as pessoas que já têm condição de dor crônica, às vezes uma artrite, uma situação de processo inflamatório ali de cartilagens, ganhou peso e com o passar da idade, essas dores elas vão aumentando cada vez mais. E aí você entra naquele processo de efeito sanfona. Busca uma condição imediata para perda de peso, acaba refletindo futuramente nesse reganho de peso. Por isso que a atividade física e o exercício é tão importante para a gente ajudar no controle da força, na condição de controle de perda de peso e em outros fatores de melhora da condição física, cardiovascular, melhora de condicionamento físico. Pô, então tá fácil. Eu vou começar a fazer exercício, eu vou lá no Google, faço uma pesquisa, qual que é o melhor exercício para eu fazer? E aí eu começo, né? Parece simples, mas nesse momento entra a orientação de um especialista, entra a orientação do profissional de educação física. Eu tive essa percepção, eu tive essa preocupação e surgiu para mim essa dúvida. O que eu fiz? Eu fui lá no Google, né, onde todo mundo procura as maiores e mais rápidas soluções e coloquei melhor exercício para emagrecer. E sabe qual foi o primeiro? Dentro dos top 10, o primeiro foi a corrida. Pô, corrida emagrece. Realmente, a corrida é um exercício de muito gasto energético. Então, deve estar pensando assim, né? Pô, então eu vou amanhã cedo, eu me organizo no meu tempo, calço meu tênis e saio para começar a correr. Aí que entram os fatores e aí é que os problemas eles podem aumentar e se agravar. Quando você está acima do peso, as suas articulações já estão sobrecarregadas. A sua parte muscular, muitas vezes, ela teve uma diminuição de força, principalmente porque as suas articulações já estão com um princípio de dor. E aí, quando você vai correr, o impacto que a corrida acomete, ele é muito maior do que só a caminhada. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a caminhada tem um processo de impacto 1,5 vezes a mais no plano do que o nosso peso corporal? A corrida é muito mais. A corrida chega de 6 a 8 vezes mais impacto. Por quê? Porque a gente passa a ter uma fase de voo, é uma fase que você está com uma perna no ar, com a outra perna no ar, um momento que você está fora do chão, fora de contato. E quando você aterriza, essa carga energética, e energética que eu digo de força, de energia, dissipando sobre a sua musculatura, sobre o seu pé, transferindo toda essa força para os seus tendões, para os seus ligamentos, consequentemente para a sua articulação, chega a ser 8 vezes mais pesado do que o seu peso na balança. Então, muito cuidado com essa questão de busca imediata pela perda de peso. A alimentação não funciona, com exercício menos ainda. Meu gasto calórico está baixo,
então eu vou passar a me exercitar de uma forma extenuante, assim eu vou perder peso. Não, assim você vai chegar mais rápido a uma lesão. Pode ser muscular, pode ser articular, podem ser ambas, osteomuscular. Pode ser uma lesão, uma contratura, enfim, vários fatores podem te levar a essa condição de busca imediata pelo exercício físico. Então, eu vou te falar agora 5 fatores que podem te ajudar no emagrecimento. Então anota aí, se você quiser pausa o vídeo, pega a sua caneta, anota com atenção. 5 fatores que vão te ajudar a você ser uma pessoa mais saudável a partir de amanhã. Pode já começar a planejar aí o seu dia. O primeiro fator, né, para perda de peso é o exercício bem orientado de acordo com a sua necessidade. Principalmente se você está acima do peso e já tem dor articular, não adianta sair que nem um maluco buscando uma solução imediatista. Como eu falei, você pode causar um problema maior ainda. A segunda condição, como eu já vinha falando no princípio do vídeo, é a alimentação balanceada. Lembra aquela dica? Procure descascar e cortar mais do que abrir embalagens. Então, procure menos abertura de embalagem, menos corte de embalagem e dê mais chance para os alimentos que você tenha que descascar e até cortar. É uma dica simples e uma dica básica. Uma terceira dica que eu dou, que é um fator preponderante, é um fator assim muito importante, é a qualidade do sono. O nosso sono, ele é regulador do nosso metabolismo. As sínteses proteicas, principalmente, elas muitas vezes, a maior parte das vezes, acontecem durante o sono. Se você tem um sono de má qualidade, um sono interrompido e muitas vezes um sono curto, provavelmente esse é um dos pilares que está te levando ao ganho de peso. Então, tenta melhorar a sua qualidade do sono. O que pode melhorar a sua qualidade do sono? Aí são os fatores associados. O exercício libera hormônios que ajudam na melhor qualidade do sono. A alimentação balanceada te ajuda na melhor qualidade do sono. Então você vai perceber que todos esses fatores que eu vou falar agora, eles estão interligados. Um outro fator que é determinante para o emagrecimento é a hidratação, é o consumo de água. E quando eu falo de água, eu estou falando de líquido, então tem que ser água mesmo. Ah, Felipe, dentro dessa água posso tomar chá? Pode, desde que ele não seja adoçado. Posso tomar suco? Não pode. Por que não pode? Ah, mas é suco de pozinho e ele é diet. Não pode. Não faça isso, não ingira esse veneno. Por quê? Porque é um produto químico. Tente se livrar, quanto mais você tentar se livrar desses produtos químicos, é melhor para você. Então, vamos lá. Uma dica de hidratação, uma dica de consumo de água que você vai fazer especificamente para o seu peso. Então, se você é uma pessoa com 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos, o cálculo é o mesmo. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 0,35, que significa o quê? 350 ml de água. Você vai chegar num cálculo. Aquele cálculo é a quantidade diária de água que você precisa para manter o seu corpo em funcionamento pleno e toda a sua hidratação em perfeito estado. Então anotou? 0,35. Pega o seu peso, multiplica por 0,35, você vai chegar num valor de consumo de água. Consequentemente, esse consumo de água vai te levar a uma melhor qualidade do sono. Pô, Felipe, mas se eu tomar tanta água assim, eu vou acordar mais vezes à noite para fazer xixi. Então deixa de tomar água tão próximo de dormir e distribui essa sua hidratação ao longo do dia. Chegando ali até as 18, 20 horas, dá uma diminuída. Você já tem que ter alcançado aquela quantidade de hidratação no decorrer do dia. E um último fator, né, o quinto fator preponderante para o seu controle do peso, é o controle do estresse, que vai ter relação direta na qualidade do sono, na condição de exercício, no seu planejamento alimentar
e muitas vezes também na sua hidratação. Então você pode ver, o controle do estresse, a diminuição de fatores que desencadeiam essa situação de estresse, podem estar diretamente relacionadas nesses 4 fatores acima que eu já falei para você. Vocês perceberam então que para emagrecer, esses fatores são determinantes e você emagrecendo vai ter uma relação direta nas suas diminuições de dores articulares. Então, dessa forma você vai conseguir, além de aliviar as dores articulares, você vai sobrecarregar muito menos essas articulações que estão trabalhando cada vez mais em compressão, elas estão sofrendo muito. E pensando nessas dores e pensando em todo essa quantidade, esse volume de informações que eu trouxe, eu criei um método de trabalho, de exercício chamado Código Zero Dor. Esse código são exercícios específicos que vão te levar à melhora da sua qualidade muscular, mas muitas vezes não só na sua força muscular. Muitas vezes o que acontece, você está com distúrbios articulares. As suas articulações não estão funcionando plenamente como deveriam. Então, articulações que deveriam ter mobilidade, elas estão pouco móveis. Articulações que deveriam ter melhor estabilidade, elas estão estabilizando cada vez menos. Assim, a gente sobrecarrega cada vez mais as articulações, principalmente porque esses músculos que estão acima e abaixo dessas articulações estão fracos. Esse método de trabalho, ele vai te ajudar a reequilibrar o teu corpo, vai diminuir suas dores, vai te ajudar a planejar e colocar o exercício físico na sua rotina diária e levar você a uma condição de qualidade de vida melhor. Então vocês podem ver que não só fazer exercício é importante, mas como fazer exercício, qual a orientação correta, qual o planejamento correto dentro de um panorama diário, semanal, mensal e anual. Como que eu encaixo esse exercício físico na minha estrutura diária? Aí o método Código Zero Dor vai te ajudar a esse planejamento conjunto. O Código Zero Dor, ele está no momento de gravação, mas você já pode entrar aqui no meu site, que é o códigozerodor.com.br, se inscreve, coloca lá o seu nome e seu e-mail, que você já vai fazer parte da lista VIP. Assim que o código for lançado, você vai receber uma notificação e aí toda a informação do processo das aulas iniciais. Mas antes eu deixei lá no site para você também, no seu processo de inscrição, um presente muito especial, principalmente para você que tem dor articular. Esse presente são 2 aulas de automassagem que você vai poder fazer no conforto da sua casa e já começar a diminuir e a aliviar essas tensões musculares que muitas vezes nos acometem dores. Se você gostou desse vídeo, não deixa de colocar o seu like aqui. Conhece alguém que está passando por uma situação parecida com essa, né? Um amigo que está acima do peso, um colega de trabalho, um parente. Manda para ele, vai aqui ó, no botãozinho compartilhar, manda para ele direto no WhatsApp. Essa função é muito legal, essa pessoa recebe esse vídeo e com certeza assim você vai poder fazer a diferença na vida de alguém. Não esqueça de assinar o nosso canal, se inscreve aqui, ativa as notificações e não deixa também de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, tá cheio de material interessante e com muito complemento. E um abraço!